Olá, pessoal, muito boa noite. Muito boa noite a todos e a todas, aos meus caros alunos e às minhas caras alunas, inscritos na disciplina Legislação Penal Extravagante. Muito boa noite também a todos os meus amigos e amigas internautas que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Pessoal, na noite de hoje nós vamos tratar de um assunto da mais profunda relevância para todos aqueles que laboram junto à ciência jurídico-penal. Todos os operadores do direito que trabalham no exercício das mais diversas funções desempenhadas pelos bacharéis de direito, desempenhadas pelos operadores e pelas operadoras do direito. Nós vamos tratar hoje de uma lei que, apesar de não ter um viés exclusivamente penal, e apesar de não ser uma lei de natureza essencialmente penal, encontra-se numa posição, digamos, privilegiada no sentido de se tratar de um diploma legal frequentemente utilizado no exercício da praxis forense. Eu estou me referindo à chamada Lei dos Juizados Especiais. Nós vamos tratar dos aspectos criminais da Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95. O mencionado dispositivo legal, ele foi criado no sentido de fornecer maior informalidade, maior celeridade à prestação jurídico-penal, à prestação jurisdicional do Estado, já dizendo. E ele encontra, dentro da sua organização, aspectos de natureza civil e de natureza penal, porque nós temos os juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais. Dentro da legislação penal extravagante, nós não poderíamos deixar de abordar a Lei 9.099 e as suas disposições que frequentemente são utilizadas quando o processamento das infrações penais de menor gravidade, qual seja das contravenções penais e dos crimes de menor ofensividade, de menor lesividade social. Mas é importante que nós façamos, a princípio, uma breve abordagem acerca do surgimento dos juizados especiais, acerca não apenas dos juizados especiais criminais, e não apenas dos juizados especiais cíveis e criminais preconizados pela Lei 9.099, mas também pelos chamados JEFs, os chamados juizados especiais federais, levando em consideração que a Justiça Federal possui uma sistemática própria no tocante aos seus juizados especiais. A Justiça Federal, ela tem, lá na sistemática empregada pela Lei 10.259/2001, toda uma estrutura de juizados especiais federais, certo? Tanto de natureza civil quanto de natureza criminal. O que é que vai delimitar se uma causa deverá ir para os juizados especiais estaduais ou federais? A Constituição Federal, né? A determinação contida no tocante à organização dos poderes do Estado, mais especificamente do Poder Judiciário, com as regras que determinam a competência da Justiça Federal. Lá no artigo 109 da nossa Constituição Federal. Os feitos que tramitam junto à Justiça Federal, eles encontram-se relacionados, encontram-se arrolados no rol estabelecido pelo artigo 109 da Constituição Federal, que é o que trata
da competência da Justiça Federal. Mas, sem mais delongas, passemos a realizar, nesse começo da aula de hoje, uma abordagem introdutória a respeito dos juizados especiais. Uma abordagem geral acerca desses órgãos do poder jurisdicional. O juizado especial criminal, que é o que nos interessa, que é o nosso ponto de estudo da aula de hoje, ele é um órgão da justiça e ele existe tanto no âmbito da União quanto no âmbito dos estados e, evidentemente, do Distrito Federal. O juizado especial criminal ele tem competência para realizar a conciliação, o processamento e o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo regido pela oralidade. Os procedimentos eles são muito mais marcados pela oralidade do que no procedimento comum ordinário ou no procedimento sumário. Falando em procedimento, aqui nós temos, nos juizados especiais criminais, o procedimento orientado pelo rito sumaríssimo, que nós temos um procedimento sumaríssimo em razão da própria natureza dos juizados especiais. Esses órgãos da atividade jurisdicional do Estado, eles deverão orientar-se ao máximo possível pela perspectiva de se obter uma conciliação e uma transação ou uma transação penal como forma de compor amigavelmente o litígio, certo? Só quando não é possível, e a gente vai ver na aula de hoje, quais as situações em que não se demonstra como factível de acontecer, a transação penal, a conciliação, que é a composição civil do dano, certo? Ou mesmo, posteriormente, a suspensão condicional do processo, certo? Tirando as situações em que não se permite legalmente essas possibilidades, a sistemática empregada pelos juizados especiais, ela vislumbra a obtenção de uma solução que, além de não gerar litígio, não gere todos os efeitos negativos inerentes a uma condenação criminal, em detrimento de autores de condutas que, embora sejam condutas tipificadas como sendo condutas criminosas, tratam-se de condutas dotadas de menor ofensividade, de menor lesividade social, sendo que tais agentes, para se verem beneficiados por esses dispositivos, por esses permissivos legais contidos na Lei 9.099, eles têm de necessariamente não ser reincidentes, certo? Além desse requisito subjetivo da não reincidência, não há possibilidade, por exemplo, da realização de uma transação penal por quem já fez nos últimos 5 anos. E é evidentemente que o delito atribuído ao agente deve atrair uma sanção penal máxima combinada em abstrato de até 2 anos, nos termos do artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais. Muito bem, gente. A Constituição Federal, através das alterações que foram feitas pelo Poder Constituinte derivado lá na Emenda Constitucional número 45, encampou entre um rol de direitos fundamentais a garantia de um processo cuja duração seja razoável, certo? Devendo, portanto, o judiciário prover ao máximo possível os meios que assegurem a celeridade na tramitação dos processos. A norma constante, inclusive, lá no inciso 68 do artigo 5º
da nossa Constituição Federal, ela traz essa necessidade de que ocorra o máximo de celeridade, no sentido de que a duração dos processos ela se dê da forma mais célere possível, né? Da forma mais célere que se possa ocorrer. Por isso, a necessidade desses órgãos judicantes. Os juizados especiais eles surgiram como uma forma de desafogar o judiciário, como uma forma de evitar o assoberbamento de feitos junto à justiça comum, junto às varas cíveis e criminais ordinárias. Certo? O objetivo dos juizados especiais foi realmente conferir maior celeridade, maior rapidez, certo? Alicerçado nos princípios da oralidade, no princípio da informalidade, certo? No escopo de que os processos tivessem uma duração razoável e também como forma de desafogar o já tão imensamente assoberbado, já à época, já a Lei 9.099 é de 1995, vocês imaginem quanto, ao longo de todos esses anos, meus amigos e minhas amigas, nós não tivemos o aumento de demandas, o aumento desproporcional de demandas junto ao poder jurisdicional do Estado. Eu digo desproporcional no sentido de que, infelizmente, em que pese a criação dos juizados especiais, certo? Em que pese as profundas reformas que foram promovidas no processo penal e no processo civil no intuito de conferir maior celeridade ao feito, maior celeridade ao processo, nós ainda temos uma processualística extremamente ritualizada, certo? Extremamente ritualizada. Lá no que eu citei agora há pouco, no inciso 78, no inciso 78 do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que foi introduzido pela emenda constitucional número 45, de 2004, garante-se, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, a chamada razoabilidade na duração do processo, bem como os meios que possam assegurar, possam garantir a celeridade no tocante à tramitação dos feitos. Esse dispositivo constante, nesse inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, ele inspirou sobremaneira o legislador a criar, em 1995, a Lei dos Juizados Especiais, certo? Embora se possa dizer que a Lei dos Juizados Especiais ela foi criada dentro desse mesmo espírito, embora ela tenha sido criada antes, né? Desculpa. A emenda constitucional 45, ela introduziu esse dispositivo, mas esse dispositivo foi criado, melhor dizendo, gente, eu equivoquei aqui, no sentido de conferir maior celeridade aos feitos. Mesmo propósito, melhor dizendo, só recapitulando aqui, gente, só fazendo essa pequena retificação, o mesmo objetivo de conferir celeridade aos processos que inspirou a Lei 9.099/95, inspirou a emenda constitucional número 45 de 2004, né, quase 10 anos depois, a introduzir essa necessidade de se conferir celeridade ao processo no âmbito de garantir, isso é uma garantia constitucional, trata-se de um direito fundamental da pessoa humana, a garantia de que os processos eles não perdurarão ad eternum, eles não se procrastinarão no tempo
se procrastinarão no tempo por um período que não seja razoável, um período de tempo de muitos meses e anos, porque a prestação jurisdicional que chega tardia, evidentemente, é uma prestação jurisdicional falha. A justiça que tarda, ela é falha. Essa história que a justiça tarda, mas não falha. A justiça que tarda, ela por si só é falha. Porque a partir do momento que o Estado ele falhou no sentido de não conferir com a devida celeridade os meios necessários a se resolver os litígios, a se resolver através do exercício da prestação jurisdicional do Estado, as demandas que foram aduzidas em juízo pelo particular, pelas partes, evidentemente que não houve justiça. A justiça tardia, ela não é justiça, né? A justiça tardia, ela, por si só, já consiste numa injustiça, né? É interessante que lá no artigo 98, mais precisamente no inciso 1º do artigo 98 da nossa Constituição Federal, certo? O Poder Judiciário orienta o legislador infraconstitucional a criação de um órgão no âmbito do judiciário que se destine a alcançar um nível maior de celeridade, certo? Conferindo à prestação jurisdicional a rapidez necessária a se resolver questões, a se resolver causas de menor complexidade. Porque as causas que são trazidas aos juizados especiais, elas são de menor monta financeira, no tocante aos juizados especiais cíveis, e elas envolvem crimes de menor lesividade, de menor ofensividade, no tocante aos juizados especiais criminais. Portanto, são causas de menor complexidade, são causas de menor nível de complexidade. E, portanto, devem ser resolvidas de forma o mais célere possível, né? Os juizados especiais eles foram criados, respectivamente, pela 9.099/95 e pela Lei 10.259/2001, que instituíram, respectivamente, os juizados especiais, tanto na esfera da competência da Justiça Estadual, a Lei 9.099, quanto na competência da Justiça Federal, no tocante à Lei 10.259/2001. Temos aí 6 anos de diferença entre um e outro. É interessante que, no tocante aos juizados especiais cíveis, o valor da causa a qual se reporta o legislador ao estabelecer, através da 9.099, esses órgãos judicantes, o valor máximo da causa é de 40 salários mínimos. 20, se o indivíduo ingressar, se particular, se o autor ingressar com ação pedindo um valor de até 20 salários mínimos. Se o valor da causa for até 20 salários mínimos, aliás, sem advogado. Sem advogado, você pode pedir até 20 salários mínimos. Com advogado, você pode pleitear até 40 salários mínimos. De toda forma, difere da Justiça Federal, porque na Justiça Federal existe um teto máximo de 60 salários mínimos, né? Isso só a título ilustrativo, no tocante aos juizados especiais cíveis, no âmbito da 9.099 e da 10.259, respectivamente, no âmbito da Justiça Estadual e da Justiça Federal, certo? Os processos que forem submetidos à competência dos juizados especiais, eles deverão ser orientados pelos princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da instrumentalidade, da economia processual e da celeridade, certo? No escopo de se ver conferida efetividade e rápida tramitação às causas que forem submetidas à apreciação desses órgãos do judiciário, promovendo
a conciliação ou a transação como forma de solução rápida do conflito, né? Tentando evitar a propagação, o prolongamento de um litígio desnecessariamente, certo? Ou, no tocante a eventuais condenações, no que diz respeito aos juizados especiais criminais, existem certas faculdades que são oferecidas aos acusados no intuito de se evitar o prolongamento do processo, certo? Como é o caso da transação penal, como é o caso da proposição civil do dano, que nada mais é do que uma conciliação entre o autor do fato e a parte ofendida, certo? No que nos interessa de forma específica, no tocante aos juizados especiais criminais. Qual é a competência desses órgãos? Gente, a princípio, o grande norte para delimitar a competência desses órgãos vem a ser o artigo 61 da Lei 9.099. O artigo 61 da Lei 9.099, ele estabelece que os juizados especiais criminais, eles são competentes para o processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? As contravenções e os crimes cujas penas máximas não ultrapassem a monta de 2 anos de privação da liberdade. Né? O limite estabelecido pelo artigo 61, que é quem define a competência dos juizados especiais criminais, é de 2 anos de privação de liberdade. Certo? O artigo 61 da Lei 9.099, ele diz exatamente o seguinte: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Justamente, é nesse artigo 61 que sofreu uma alteração pela Lei 11.313 de 2006. Essa lei, ela conferiu uma ampliação da competência para os juizados especiais criminais, no sentido de que, na redação original da Lei 9.099, o legislador estabeleceu como limite para classificar um crime como sendo um crime de menor potencial ofensivo, como sendo um crime de menor lesividade, aqueles delitos cuja pena máxima não fosse superior a 1 ano, certo? Aí veio a Lei 11.313 e alterou essa sistemática, certo? Estabelecendo um limite maior de 2 anos. Hoje, os crimes considerados de menor potencial ofensivo e, portanto, da competência dos juizados especiais criminais, vem a ser aqueles delitos que atraem uma sanção penal combinada em abstrato que não exceda a 2 anos de privação de liberdade, certo? Cabe aqui uma referência ao fato de que, no tocante a essa questão da competência dos juizados especiais criminais, como eu disse agora há pouco, antes da Lei 11.313, o limite vinha a ser de uma pena máxima que não ultrapassasse 1 ano. Mas a Lei 10.259, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, falava de um limite não superior a 2 anos. Certo? Lá no parágrafo único do artigo... Falava não, fala. Lá no artigo 2º, parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.259, há essa referência à pena máxima não superior a 2 anos
de privação de liberdade. Né? E aí, o que foi que aconteceu, gente? Interessante. Por uma clara observância ao princípio da isonomia constante, no caput do artigo 5º da nossa Constituição Federal, a jurisprudência ela fez com que a norma que definia a atuação dos juizados especiais federais acabasse sendo estendida para os juizados especiais estaduais, no sentido de assegurar igualdade a todos perante a lei. O legislador penal, desculpe, o legislador extraordinário, o legislador ordinário, né, ele, em atenção a esse entendimento jurisprudencial, que acabou sendo cristalizado ao longo dos anos, estendendo esse quantum de 1 ano para 2 anos, certo? Acabou por editar a Lei 11.313, conferindo nova definição aos chamados crimes de menor potencial ofensivo, interpretando esses reclames da jurisprudência à luz do princípio da isonomia formal. E aí o crime de menor potencial ofensivo, certo? Cuja competência é dos juizados especiais criminais, passou a ser, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, com a alteração desse dispositivo constante do artigo 61 da Lei 9.099, com a introdução que foi feita pela Lei 11.313, passou a ser de 2 anos, certo? Essa competência é uma competência de natureza ratione matéria, né? Competência de em razão da matéria. Aqui nós temos uma competência dos juizados especiais criminais estaduais, os delitos cuja pena máxima for 2 anos e que não estejam abrangidos pelo rol do artigo 109 da Constituição Federal, que é o rol que trata da competência da Justiça Federal, certo? Ou seja, como é que você sabe que um crime é da competência do juizado? Você verifica se há menor ofensividade, menor potencial ofensivo. E como é que você sabe qual é o critério adotado pelo legislador para se aferir esse menor potencial ofensivo? É o critério do artigo 61 da Lei 9.099, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 11.113. E aí você encontra a competência. Mas se o crime for de menor potencial ofensivo, nos termos da competência da Justiça Federal, ou seja, se ele for de menor potencial ofensivo, mas a situação em concreto, ela encontrar previsão naquilo que reza o rol do artigo 109 da Constituição Federal. Aí a competência será dos juizados especiais federais, os chamados JEFs, os juizados especiais federais. Eles, a exemplo do que acontece nos juizados especiais estaduais, eles possuem competência tanto para conhecer defeitos cíveis, quanto para conhecer defeitos de natureza criminal, como, por exemplo, os crimes praticados contra a administração pública federal e que reclamem uma sanção penal que não ultrapasse os 2 anos de pena máxima. Né? Isso tudo em razão dessa alteração feita pela Lei 11.313, certo? De 2006, que alterou a redação do artigo 61 da Lei 9.099, certo?
No tocante à competência territorial, nós temos a questão da competência dos juizados especiais, definida lá pelo artigo 63 da Lei 9.099, né? Que determina que a competência dos juizados especiais criminais, ela se dê em razão do lugar em que foi praticada a infração penal. Ou seja, ele adotou a teoria da conduta, né? A exemplo do que acontece no tocante ao direito penal material, ao direito, ao lugar do crime no âmbito do direito penal. Nós temos lugar do crime, segundo a teoria contemplada pela nossa normatividade. O lugar do crime é o lugar tanto da conduta quanto do resultado, tendo em vista que no tocante ao lugar do crime, nós adotamos a teoria mista ou da ubiquidade, diferentemente do tempo do crime, né? O tempo do crime, como vocês sabem, o tempo do crime é o tempo da conduta, não é? Da ação ou omissão, e não o tempo do resultado, né? No tocante ao lugar do crime, tanto funciona como lugar do crime o tempo da conduta quanto do resultado. Embora o CPP ele tenha adotado a teoria do resultado para o CPP, para fim de competência da jurisdição penal, né? Leva-se em consideração o local do resultado criminoso. Mas aqui não, aqui no juizado utilizou-se a teoria da conduta, certo? Diferentemente da teoria do resultado. Embora exista uma divergência doutrinária acerca dessa questão, pois há entre os estudiosos quem aponte que a Lei 9.099 adotou a teoria mista, no sentido de que o legislador usou o termo praticado na Lei 9.099, certo? No tocante à competência da Justiça Federal, conforme eu disse agora há pouco, no que diz respeito aos juizados especiais criminais, ela é regulada pelo artigo 2º da Lei 10.259/2001, que faz referência ao Juizado Especial Criminal Federal, que é competente para processar e julgar os feitos que sejam da competência federal e que sejam relativos a infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, que tenham uma pena máxima de 2 anos de privação de liberdade. Os feitos que são da competência da Justiça Federal, como eu destaquei agora há pouco, encontram-se contidos no rol ao qual faz menção a própria Constituição Federal em seu artigo 109. Né? Pessoal, no âmbito do processo penal comum, nós temos a realização do processo em 2 fases, como vocês sabem. Uma fase pré-processual, uma fase extrajudicial, onde a persecução criminal do Estado é exercida de forma inquisitória, certo? Onde se dá um procedimento de natureza meramente administrativa, um procedimento não contencioso, um procedimento que não admite o contraditório em ampla defesa, um procedimento cujos atos, eles são, diferentemente do que acontece com o processo, eles são, em regra, sigilosos, certo? Que é o procedimento do inquérito policial. Nós temos, nessa fase pré-processual, o exercício da chamada persecução crimes extrajudício, ou seja, a persecução criminal ela se dá de forma extrajudicial em uma atividade administrativa do Estado que se destina à mera colheita de provas, à mera produção de provas, que evidentemente não tem observância ao contraditório e ampla defesa, até porque não existe processo, existe um procedimento. Existe num segundo momento, a chamada persecutio crimes in iudicio. O que é persecutio crimes in iudicio? É a persecução criminal exercitada em juízo após o oferecimento da denúncia ou da queixa que vai inaugurar
a ação penal e que, com a citação válida, faz surgir o direito ao contraditório, ampla defesa, dentro de todas aquelas diferenças que marcadamente distinguem o procedimento do inquérito policial e o processo iniciado com a ação penal, certo? Em geral, no âmbito do processo penal comum, certo? Inicia-se a persecução criminal extrajudicial, a persecutio crimes extrajudício, certo? Através do oferecimento de uma delatio criminis, de uma notícia criminis, ou notícia crime, certo? Quando o ofendido, ou alguém que tenha testemunhado, alguém que tenha tomado conhecimento, se dirige até a sede da autoridade policial, certo? E faz a comunicação da ocorrência, registra uma ocorrência policial, dando início, assim, portanto, à persecução criminal que é desenvolvida pela autoridade policial, certo? Nesse procedimento, se busca a verificação da presença de elementos mínimos chamados de indícios de existência do crime, certo? E que nada mais é do que a materialidade delitiva, e de autoria, indícios mínimos de autoria por parte da pessoa que está sendo acusada. Quando acontece isso, esse inquérito policial, que é um procedimento administrativo, ele se destina a colher informações. Mas é uma peça informativa prescindível, tendo em vista que o processo criminal ele não depende do inquérito policial. O Ministério Público, por exemplo, nos crimes de ação penal pública, poderá vir a ofertar a denúncia mesmo sem a presença do inquérito policial. O inquérito policial é uma peça de informação, mas é uma peça prescindível. Ela se destina a fornecer justa causa para a propositura de uma eventual denúncia, no caso da ação penal pública, ou uma eventual queixa, no caso da ação penal privada. Certo? No procedimento adotado pelo processo da sistemática dos juizados especiais criminais, simplesmente não há inquérito. Certo? Não há que se falar em inquérito policial em crimes cuja competência seja pertinente à justiça estadual, desculpa, aos juizados especiais criminais. Quando a competência dos juizados especiais criminais, ou seja, nos crimes de menor lesividade, os delitos, e nos termos do artigo 61, a pena máxima combinada em abstrato vem a ser de 2 anos de reclusão ou menos, reclusão ou detenção, 2 anos de privação de liberdade ou menos, o que é que acontece? Ao invés de existir uma peça informativa, um procedimento informativo, denominado de inquérito policial, há uma simplificação, digamos assim. Há uma forma simplificada, dentro dos princípios que devem reger o princípio da informalidade, o princípio da simplicidade, o princípio da economia processual, os princípios que devem reger a atuação dos juizados especiais criminais, dentro dessa sistemática, há a realização de um procedimento de persecução criminal, certo? Denominado de termo circunstanciado de ocorrência, certo? Não há que se falar em inquérito policial para apurar o crime e a autoria, certo? Para apurar a existência de materialidade ou autoria delitiva, quando a acusação feita contra o suposto autor do fato seja de crime de menor potencial ofensivo. Aqui há que se falar tão somente no chamado termo circunstanciado de ocorrência.
TCO. No TCO são ouvidos o autor do fato, a pessoa que supostamente praticou o fato, o suposto autor da conduta delitiva que lhe está sendo atribuída, a vítima, ou suposta vítima, certo? E são requisitados eventuais exames técnicos, ou até pode ser juntado documentos, certo? Mas que não suscite discussão de maior complexidade, certo? No escopo de se demonstrar a existência do fato criminoso. No propósito de se demonstrar a existência do fato criminoso, são juntados eventuais documentos, são produzidas eventuais provas periciais, certo? E o TCO, uma vez lavrado, é remetido para o juizado especial criminal. É enviado para o juizado especial criminal, onde dar-se-á uma série de procedimentos sobre os quais nós vamos discorrer ainda nessa noite de hoje. Certo? A intenção do legislador, quando editou a Lei 9.099, quando promulgou a Lei 9.099/95, nada mais era do que fazer com que o autor do fato fosse, dentro do princípio da celeridade, imediatamente encaminhado ao juizado especial criminal. Certo? Entretanto, o TCO, certo? Ele veio para complementar, ele veio, embora seja também a exemplo do inquérito, uma peça perfeitamente prescindível, certo? Mas para fundamentar, para lastrear, certo? A prova da existência, ou seja, da materialidade e da autoria delitiva. O objetivo é fazer com que exista justa causa para a propositura de uma ação penal, tal qual acontece no inquérito policial, certo? Tal qual acontece no processo penal comum, no processo penal dos crimes de maior ofensividade, que não sejam de menor ofensividade, certo? O propósito é fazer com que ocorra realmente a formação de um juízo mínimo não de culpabilidade, aqui não há que se falar em culpabilidade, mas um juízo mínimo de plausibilidade da acusação, de plausibilidade no sentido da existência de, ao menos indícios, ao menos elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade delitiva, certo? De autoria e materialidade delitiva. O artigo 69 da Lei dos Juizados Especiais, ele fala: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Na prática, isso dificilmente ou quase nunca acontece. Na realidade, o que ocorre é que geralmente o indivíduo registra uma ocorrência, a suposta vítima, o comunicante do fato, que em geral é o próprio ofendido. Né? E aí é aprazado a oitiva, em sede de delegacia, do próprio acusado, do próprio suposto autor do fato, da própria vítima, que geralmente foi o comunicante que trouxe as informações à autoridade policial, e após a oitiva do depoimento, a tomada do depoimento do autor do fato e da vítima, o procedimento é encaminhado para o juizado especial criminal, a fim de que se veja processado o feito dentro dos termos da Lei 9.099, certo? É importante salientar que, no tocante a esses delitos de menor ofensividade, não há que se falar, certo? Em razão da lesividade menor dos ilícitos,
Certo? Não há que se falar nem na imposição da prisão em flagrante, haja vista que o acusado compareceu à delegacia e prestou os esclarecimentos necessários, certo? Nem tampouco na questão de fiança. Evidentemente, são crimes de menor potencial ofensivo e não há que se falar na necessidade de fiança. Né? Não há, de maneira alguma, que se, é, 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 que se falar na imposição de fiança. Né? Não há necessidade de fiança. Até porque nós estamos diante de delitos cuja pena máxima vai até 2 anos. Né? A fiança ela pode ser arbitrada pela autoridade policial quando o crime trata de, trata de infração penal que vai até 4 anos. Mas não é o caso, porque o próprio autor do fato compareceu espontaneamente à autoridade policial. Não há que se falar em prisão flagrante, não há, salvo em raríssimas exceções, nem que se falar em prisão preventiva. E, evidentemente, não há necessidade de fiança, tendo em vista que o autor do fato, quando, por exemplo, ele for encaminhado à delegacia, certo? Ele lá comparecerá e prestará o seu depoimento, certo? Porque é da tônica dos juizados especiais criminais buscar a solução dos conflitos sem a imposição de pena privativa de liberdade, certo? É natural, em razão disso, que a legislação pertinente à espécie, ou seja, os juizados especiais criminais, visasse a não imposição de prisão em flagrante àqueles que fossem eventualmente apanhados na prática de crime de menor potencial ofensivo. Certo? Aqui nós temos a aplicação do próprio princípio da proporcionalidade. E o TCO? Como é que é esse TCO? Como é que funciona esse procedimento que, a exemplo do inquérito policial, ele é perfeitamente prescindível, né? Ele não é um documento que a sua ausência, por exemplo, vem acarretar uma nulidade no processo, vem inviabilizar eventualmente uma ação penal, ele apenas, a exemplo do que acontece com o inquérito, se destina a juntar provas, certo? A colher provas da autoria e da materialidade, provas ou indícios mínimos que sejam da autoria e da materialidade delitiva, certo? Como é que funciona o TCO? O TCO ele funciona de forma simples, ele está inspirado no próprio princípio da simplicidade. E as informações colhidas ao longo do TCO, elas devem ser concentradas em uma única peça, no sentido de que não há necessidade de procedimentos, por exemplo, periciais mais complexos. Certo? Nesse sentido, a própria Lei 9.099, lá no seu artigo 77, mais especificamente no parágrafo 1º, do artigo 77 da Lei 9.099, fala que para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência, referido no artigo 69 desta lei, com dispensa do inquérito policial, presta iniciado o exame de corpo de delito, quando a materialidade do delito estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Isso denota a questão da simplicidade que deve nortear, certo? O procedimento. Nesse sentido, como eu disse, o artigo 77, em seu parágrafo 1º, ele determina que o oferecimento da denúncia seja baseado no TCO, havendo a dispensa do inquérito policial e a dispensa de eventuais exames periciais mais aprofundados, mais complexos. Certo? Resaltos que tanto o TCO quanto o inquérito policial são peças
de informação absolutamente disponíveis. Portanto, são prescindíveis para o ajuizamento da ação penal. Certo? Pessoal, nesse momento preliminar, certo? Nesse momento em que é confeccionado o TCO, é bastante perceptível a atuação do chamado princípio da economia processual e do princípio da simplicidade, no sentido de que essas causas que são tratadas, elas são causas de menor complexidade, certo? Uma causa que demanda uma perícia mais aprofundada, que demonstra a produção de provas mais complexas, certo? Ela pode, inclusive, modificar a competência dos juizados especiais, remetendo as peças para o juízo comum, certo? Dentro do procedimento sumário, ao qual se refere o artigo 538 do CPP. Por quê? Porque a gente observa que da própria lei dos juizados especiais, na própria lei dos juizados especiais, melhor dizendo, certo? Quando você vai analisá-la, certo? Você vê que lá no artigo 66 você tem a citação será pessoal e facial no próprio juizado, sempre que possível por mandado. Parágrafo 1. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhar as peças existentes ao juiz comum para adoção do procedimento previsto em lei. Por quê? Porque o juizado ele não existe, por exemplo, citação editalícia nos crimes de juizado. Não existe o sujeito que não foi encontrado, aí a acusação pleitear que sejam realizadas diligências no sentido. Não, porque é um procedimento muito simples. TCO é um procedimento muito simples, em que, basicamente, na maioria das situações, você tem o depoimento da parte ofendida, o depoimento da parte que supostamente praticou o fato delituoso. Esses depoimentos eles são condensados, eles são tomados a termo, são enviados, o TCO é enviado, né, para o juizado. Né? Nessa fase preliminar, nessa fase pré-processual, certo? Que é realizada pela autoridade policial, através do TCO, se busca se fornecer elementos necessários para o exercício da persecução criminal quando do juizado. Aí, quando chega no juizado existe uma fase preliminar do processo. Certo? Nessa fase preliminar dos processos, nesse procedimento dos juizados especiais criminais, através do comparecimento a uma audiência preliminar, certo? Primeiro, se faz um esclarecimento acerca da possibilidade da composição dos danos, a composição civil dos danos, que nada mais é do que um acordo celebrado pela vítima e pelo autor do fato, certo? No escopo de que essa composição civil preste-se, primeiro, a ressarcir eventual dano suportado pela vítima. Segundo, a evitar que o processo tenha encaminhamento dentro dessa finalidade de evitar não só o assoberbamento de feitos no judiciário, mas de evitar a imposição de eventual pena privativa de liberdade em detrimento de pessoas que estão sendo acusadas de delitos de menor monta, de menor lesividade. Certo? Muito bem. Primeiro, se abre para a possibilidade da composição dos danos. Quando não há aceitação de eventual proposta feita pela vítima ou pelo autor, certo?
há o oferecimento da chamada transação penal. A transação penal, certo? Nada mais é do que uma composição feita não entre o ofendido e a vítima, mas entre o autor do fato e a vítima, certo? Mas entre o autor do fato e o Ministério Público, certo? O Ministério Público celebra uma transação com o autor do fato, certo? E no qual ele se compromete a realizar os termos que foram reduzidos reduzidos a escrito, que foram pactuados com o Ministério Público, certo? E aí, uma vez cumpridos esses termos, certo? A extinção da punibilidade, certo? Em razão do cumprimento dos termos da transação penal, certo? Havendo o retorno ao status quo ante, havendo o réu continua sendo o réu primário, certo? Não há nenhum efeito inerente à reincidência, certo? Não há nenhuma anotação de eventuais maus antecedentes, certo? Não há nada nesse sentido, certo? Não há nada nesse sentido. Agora, só há realmente um inconveniente, né? O acusado que vier a pactuar com o representante do Ministério Público, certo? Ou com a própria parte ofendida através da composição dos danos, certo? Porque ou ele faz uma composição dos danos com a parte ofendida, ou então eu digo parte ofendida, mas parte em sentido coloquial, né? Na realidade não é parte, parte aí é o Ministério Público, salvo nas ações penais privadas, nos crimes de ação penal privada, certo? Se ele não fizer uma composição civil com a composição do dano com o ofendido, nem fizer uma transação com o Ministério Público, certo? Aí exaure-se essa fase preliminar no sentido de que, não havendo essa conciliação nessa audiência preliminar, certo? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a vítima, dentro do princípio da oralidade, poderá declarar se deseja ou não ratificar a sua manifestação de representar o autor do fato, né? Mas nos crimes de ação penal pública, incondicionada, não. Né? Por quê? Porque se o sujeito não aceita a transação penal que foi proposta pelo Ministério Público, né? Se ele não aceita a composição civil do dano, certo? Aí resta ao Ministério Público, evidentemente, o ajuizamento da denúncia. Detalhe, como eu disse a vocês, essa questão da transação penal, ela não possui natureza jurídica de pena, não possui natureza, portanto, de atrair a reincidência, certo? Ela somente serve para impedir que o agente seja beneficiado pelo mesmo permissivo legal, quando eventualmente vier a praticar outro delito de menor potencial ofensivo, certo? No período de 5 anos, certo? Trata-se de um benefício legal, mas em que pese fornecer vantagens para a pessoa que foi acusada da prática de um determinado delito, também traz o ônus de cumprir com os termos
firmados pelo Ministério Público, seja o pagamento de um valor em pecúnia a uma instituição pública, uma instituição privada de natureza social, de natureza filantrópica, seja no tocante à prestação de um serviço à comunidade, enfim, de alguma maneira, ele vai estar obrigado ao cumprimento de uma determinada obrigação. Né? Se porventura, detalhe, todo mundo pode ser beneficiado pela possibilidade de composição do dano ou do ilícito praticado por ele ou da transação penal? Não. Só se permite, só se concede legalmente esse direito se o autor da infração penal, certo? Ele for, evidentemente, réu primário, e se ele não tiver sido beneficiário, certo, de outra transação penal no período de 5 anos. O parágrafo 2º do artigo 76 da Lei 9.099 fala também, gente, é interessante, e fala também, lá no seu inciso 3º, que não se admitirá proposta se comprovado não indicar os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, se é necessário e suficiente a adoção da medida. Esse terceiro dispositivo, esse terceiro inciso, ele é de pouquíssima aplicabilidade. Na prática se verifica se o agente foi beneficiado ou não pela transação. Se ele não é reincidente, certo? Se ele não foi condenado pela prática de outro ilícito penal, há uma pena privativa de liberdade transitada em julgado. Certo? Se há a conjugação desses fatores, em geral, certo? Em geral, os acusados, os supostos autores do fato, firmam a transação com o Ministério Público. Certo? Após, se não houver a transação penal, certo? Se não houver a transação penal, inicia-se a chamada fase processual. Certo? Na fase processual, há a persecução criminal em juízo, através do exercício do procedimento sumaríssimo, conforme disciplina o artigo 77 e seguintes da Lei 9.099, certo? É o processo propriamente dito que ele se inicia, certo? Com a propositura da ação penal, seja ela pública ou privada, seja ela através de denúncia ou através de queixa, certo? Essa peça inaugural inicia a parte, digamos assim, processual do procedimento, certo? Ela pode ser subscrita, ela deverá ser subscrita, no caso das ações penais públicas, pelo próprio Ministério Público, ou deverá, nos casos das ações penais privadas, ser subscrita pelo próprio ofendido através da queixa, certo? É importante salientar que, no caso das ações penais privadas, certo? E das ações penais públicas condicionadas à representação, certo? Se no prazo de 6 meses não houver o exercício do direito de ação ou a representação, na realidade, é uma condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação. Se a parte não representar criminalmente, o Ministério Público não poderá oferecer, certo? Não poderá oferecer a denúncia e, portanto, não ocorrerá o ajuizamento da ação, certo? É interessante que esse procedimento sumaríssimo, ele encontra-se preconizado lá no Código de Processo Penal, mais precisamente no
parágrafo 1º, inciso, salvo engano, 3º, do artigo 394, certo? Ele fala dessa questão do procedimento sumarístico. Entretanto, a Lei 9.099, ela referencia o procedimento sumarístico no sentido de que ela consagra a informalidade e a simplicidade, certo? A audiência de instrução, a audiência de instrução e julgamento, ela pode, como o próprio nome diz, terminar no próprio julgamento do acusado, certo? Tendo em vista que, após o oferecimento da denúncia e da queixa, os procedimentos eles são dados de forma muito mais simples do que os procedimentos que ocorrem nas ações que tramitam na seara do juízo comum, certo? É interessante que muitas vezes a audiência, aliás, a sentença, ela já sai na própria audiência, certo? Em razão dessa questão do princípio da celeridade dos juizados especiais criminais, certo? Entretanto, não se pode negligenciar, dentro desse procedimento sumaríssimo, de formalidades mínimas necessárias a se assegurar as garantias do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de um processo penal como outro qualquer, com consequências que podem, inclusive, no tocante a uma eventual condenação do acusado, ser dramáticas para a sua vida, como a perda, com todos os efeitos penais e extrapenais inerentes a uma condenação criminal, como a perda de certos direitos, como o próprio direito à liberdade, como a perda, através dos efeitos extrapenais da condenação, dos direitos políticos, como o advento do fenômeno da reincidência, certo? De modo que os juizados especiais criminais, em que pese eles serem sistematizados à luz do princípio da informalidade, eles devem ser regidos pelos princípios gerais do direito penal e do direito processual penal, certo? Que são pertinentes a toda a sistemática penal e processual penal brasileira. Pessoal, eu vou dar por encerrada a aula de hoje, onde nós tratamos, nós ministramos a primeira aula do tema Juizados Especiais Criminais. Amanhã nós postaremos outra videoaula contendo os aspectos finais, os aspectos complementares dessa lei 9.099, que trata justamente da sistemática procedimental dos juizados especiais criminais. Nós não poderíamos deixar de abordar essa temática quando do estudo dessa disciplina Legislação Penal Extravagante. A aula de hoje está sendo gravada, conforme foi já dito às senhoras e os senhores, e será postada no SIGA e também no YouTube, certo? Eu peço a vocês que assistam a aula com muita atenção. Eu vou postar também um roteiro que servirá como norte para os estudos de vocês. E, posteriormente, a gente vai fazer uma discussão acerca dos juizados especiais dentro dessa sistemática empregada pelo legislador para processar e julgar os delitos dotados de menor ofensividade social, aqueles que, nos termos do artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais,
atrai uma reprimenda não superior a 2 anos de privação da liberdade. Muito obrigado a todos e a todas, uma ótima noite, que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.